Do que é que você tem medo? Esse medo tá te impedindo de agir? Tá te bloqueando? Você sente que procrastina, mas no fundo tá deixando para depois por medo? Se você sente isso, então fica comigo nesse vídeo e já deixa o seu like aqui pra gente chegar a mais pessoas. Como lidar com o medo? Muita gente tenta fugir do medo ou até tentar combater ele com força, com o medo. Assim como todas as nossas emoções existem para uma função e a principal delas é manter a nossa sobrevivência. Então, o medo é um mecanismo de proteção para que você possa se manter vivo, mas muitas vezes esse medo é ilusório, imaginário e real. Então, como saber se o medo é real ou ilusório? Como lidar com esse medo que aparece? Você já ouviu a expressão, vai com medo mesmo, coloca o medo no bolso e vai. Se fosse tão simples assim, muita gente não estava aí paralisada no mesmo lugar, não é mesmo? Ou procrastinando dias e dias para fazer algo. Então, o que eu vou te revelar aqui nesse vídeo vai lhe ajudar a entender melhor o seu sistema e como lidar com as emoções que você sente, principalmente o medo. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Fidelis, eu sou terapeuta biopsicoespiritual e aqui neste canal eu compartilho com você experiências, vivências, tudo para promover bem-estar e harmonia integral. Muita gente pensa que o medo é apenas uma emoção, algo subjetivo que você sente, mas não é só isso. Quando você sente medo, o seu sistema nervoso é acionado. Partes muito específicas que te colocam nessa sensação de luta, fuga ou paralisação. Então, lidar com medo também requer retomar a consciência, porque você precisa identificar se o medo é real ou se é ilusório ou imaginário. Então, como fazer isso? O primeiro ponto é que quando esse sistema nervoso é acionado, você recebe uma descarga energética para agir e geralmente está associado a correr, fugir ou se esconder, se encolher para não ser visto, para preservar a sua vida. Esse é um mecanismo que a gente tem desde que a humanidade existe. Então, se você está de frente com perigo, por exemplo, se você tem medo de cachorro e tem um cachorro vindo na sua direção, é natural que você sinta medo desse cachorro, porque você tem medo que ele te ataque e você vai precisar ter energia suficiente ou para fugir desse ataque ou para combater o ataque. Mas, às vezes, o cachorro vem apenas caminhando, ele não vai te atacar. E quando você reconhece o que está sentindo, nomeia isso, então observa a situação, as circunstâncias, você vai conseguir identificar se o medo é real ou se ele é imaginário. Se, no caso desse cachorro, você não está somatizando todos os medos de cachorro que você já sentiu na vida. Porque quando uma emoção é acionada, traz junto com ela todas as memórias de situações parecidas. Então, se você já passou alguma situação desafiadora com o cachorro, essa memória também é ativada. E muitas vezes a emoção parece ainda mais intensa, parece uma enxurrada emocional. Por quê? Todas essas memórias são ativadas no mesmo tempo. Então, aquela carga emocional que você está sentindo não é só de agora, é de todos os momentos em que você teve diante de um cachorro e sentiu medo também. Então,
Nesse momento é importante focar em você e no que você percebe. Respirar fundo ajuda a regular o seu sistema nervoso, trazendo a informação para ele de que tá tudo bem. Então, respirar profundamente, mais lentamente, vai ajudar a regular o seu sistema nervoso para que você fique mais relaxada e consciente do que está acontecendo aqui e agora. Se esse cachorro representa um perigo real, você vai saber agir diante desse perigo. Agora, se o cachorro não está representando nenhum perigo, além desse medo de memórias que você já carrega, então você pode regular o seu sistema nervoso, regular o seu organismo e agir conscientemente. Assim, você consegue identificar que se o cachorro não está te atacando ou vindo com essa intenção, você vai poder agir com consciência, apenas respirando fundo e lentamente e continuar o seu caminho, e o cachorro também vai continuar o caminho dele. Assim, você foi com medo mesmo e não se sentiu tão paralisada quanto poderia ter se sentido se aquela enxurrada emocional tivesse te levado. Quando você permite que essa enxurrada emocional te leve, você acaba agindo por impulso. Vai enfrentar o cachorro, vai assustar ele e pode acabar recebendo o ataque de que você estava com medo. Então, é importante regular esse sistema nervoso, não só de uma maneira a elaborar, entender o que está percebendo, mas também biologicamente. Por isso a respiração é tão importante para essa autorregulação. Puxar o ar lentamente pelo nariz, preencher todo o seu pulmão de ar, estufar o abdômen. Você sabe quando você enche o pulmão de ar e a barriga estufa? É isso, encher tudo de ar, o abdômen estufa, então você vai soltar suavemente. Pode ser pela boca ou pelo nariz. E com isso o abdômen vai reduzindo. Além da respiração, é importante prestar atenção no aqui e agora. Como eu falei, quando uma emoção é ativada, ela puxa todas as memórias relacionadas com isso que está acontecendo. Então, para não ter essa enxurrada emocional, se você foca no seu momento presente, olha o seu ambiente, se mantém respirando, sente a sua mão, sente o seu corpo onde está, sente, percebe as coisas que estão acontecendo à sua volta. Assim você se traz para o aqui e agora e se retira daquelas memórias passadas, mesmo inconscientes. Essa autorregulação emocional, inclusive, ajuda muito a lidar com crises de ansiedade. Prestar atenção no ambiente, no seu corpo, no que você está sentindo, respirar mais calmamente, tranquilamente, além de encarar a realidade que está aqui e agora. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, me ajude a chegar a mais pessoas. E às vezes acontecem situações onde o medo é imaginário. Às vezes você está ali pensando em algo e aquela sensação de medo vem. Hoje mesmo eu atendi uma cliente onde ela tinha um objetivo e ela ainda não tinha percebido que ela tinha muito medo de realizar isso. Ao mesmo tempo que ela queria, existia um medo muito grande de realizar, que impedia ela de fazer o que ela tinha que fazer para realizar esse objetivo. Então, durante a sessão, esse medo foi identificado. E ao ganhar nome, ao ser visto, ela aprendeu também a lidar melhor com essa emoção. Não só a regular o sistema nervoso, como eu acabei de falar aqui, mas também em lidar com medo de uma maneira racional. Porque o que acontece no nosso corpo? Quando esse sistema
é ativado referente ao medo, nós perdemos um pouco da capacidade de raciocínio que está no nosso córtex pré-frontal, nessa região do cérebro. Então, a gente não consegue pensar, analisar e raciocinar efetivamente. A gente age por instinto quando é levado pelo medo. E quando você retoma sua consciência, regula o seu sistema nervoso, você consegue reativar o seu córtex pré-frontal e conseguir lidar com essa situação de uma maneira mais racional. Enquanto seres humanos, o objetivo da humanidade é também esse: aprender a regular suas emoções, a sentir, experienciar sensações e emoções, mas também lidar com isso de uma maneira racional, de uma maneira lógica e centrada. Então, quando você identifica que está sentindo esse medo, você pode também conversar com ele, como se ele fosse uma outra parte de você. Desassociar você do medo é um passo importante para que esse medo não te domine. Reconhecer que o medo está em uma parte de você, mas que você ainda tem muitas outras partes que podem ser utilizadas no... Não vou dizer combate, eu ia falar combate, mas não é bem um combate, mas na lida com o medo, na relação com o medo. Porque, na verdade, se você tentar combater ele com força, com violência, não vai funcionar. Porque você vai estar agindo, você não vai estar agindo, você vai estar reagindo ao medo, querendo expulsá-lo de você. E ele faz parte de você, é um mecanismo de defesa seu. Então, é muito mais inteligente e coerente conversar com esse medo. Mostrar pra ele: olha, tá bom, eu tô com medo. Tô com medo de quê? De onde vem esse medo? Pra que esse medo tá servindo? Qual é o risco real que eu tenho aqui? Isso realmente é um risco para minha vida? O que de pior pode acontecer se eu fazer essa coisa aqui? E aí, o medo vai se dissolvendo, porque ele perde o sentido, ele perde o propósito, ele perde a necessidade de estar ali. O medo, ele tá ali só para te proteger. E se você mostra para ele que você não precisa dessa proteção, ele se dissolve sozinho. Não precisa de uma luta, de uma guerra com o medo. É apenas uma conversa sincera e verdadeira com ele. E aí, nessa sessão, nós identificamos também que o medo que ela tinha, na verdade, não era bem de realizar o que ela queria realizar, mas era sobre o que ela ia perder se ela realizasse isso. Aqui a gente entra num ponto muito importante. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que estar disposto a perder outras coisas, porque realizar um objetivo implica em mudar algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui. Você quer muito mudar de casa. Para você conseguir mudar dessa casa, a casa anterior não vai te servir mais, ela já talvez nem esteja te servindo mais. Por isso você deseja essa mudança. Mas ali naquela casa você tem amizades, você tem o espaço, o próprio espaço da própria casa, né? Mesmo que em algum ponto, em algum aspecto ela não te sirva, pode existir ali um vínculo emocional, pode ser um lugar de memórias boas, onde você viveu momentos felizes, e sair desse lugar pode estar representando uma perda para você. Se você ficar presa nisso, você vai ficar presa no que está perdendo. Ao invés de se prender ao que está perdendo, você pode mudar o seu foco, olhar para onde você está indo. Reconhecer o que perde é importante para você saber se realmente está disposta a perder o que vai perder. Então, avalie, nessa mudança de casa, por exemplo, o que é que eu perco se eu ir para uma outra casa? Liste, se for necessário. Colocar isso no papel tira todo esse peso da sua cabeça
e te ajuda a elaborar melhor o que você sente e o que você pensa a respeito dessa mudança. E assim, serve para qualquer objetivo. Tudo que você está tentando realizar e não está conseguindo, ou está sentindo que está procrastinando, ou sente que está paralisado, que a coisa não está fluindo, observe, porque pode ser um medo escondido. E quando você começa a listar o que eu vou perder se eu conseguir realizar isso, lista tudo, listou. Você vai estar ali com a realidade nua e crua na sua frente. E aí você vai poder encarar, isso aqui talvez eu não queira perder. Nossa, aquela amiga, minha vizinha maravilhosa, que eu vou diminuir o contato com ela. Como é que eu vou fazer essa mudança de casa? Percebe? Em pequenos detalhes, você consegue observar o que está te prendendo e parar de achar que é só um processo energético. Tem gente que acha que muitas vezes é demanda espiritual, né? Tem fulano tá mandando uma demanda para mim. Não, é apenas os seus próprios medos que estão ali te paralisando, seus padrões de pensamento e de crenças que estão te atravancando, impedindo o seu avanço. Então, quando você faz essa lista, você consegue identificar o que é que você vai perder e mais. Eu vou perder isso. O que é que eu vou ganhar? O que é que eu ganho se eu realizar tal objetivo? Lista isso também. Você vai poder colocar numa balança perdas e ganhos e ver se a troca tá justa. Porque tudo nessa vida precisa de uma troca justa. Se você tá perdendo muito e tá ganhando pouco, dificilmente você vai conseguir fazer essa mudança, essa realização do seu objetivo. Então, balancear isso vai ser importante para você também. Mas quando você sabe o que está perdendo e o que está ganhando, fica mais fácil balancear. E até identificar o que é possível fazer para que essa balança se equilibre. Por exemplo, no caso do exemplo da mudança da casa, né? Nossa, eu tenho aquela amiga querida que se eu mudar de casa, talvez eu vá para longe dela e não tenha mais tanto contato com ela. Então, o que pode ser feito para que esse contato com essa amiga não diminua tanto, você consiga manter a amizade com ela e ainda assim consiga fazer a sua mudança de casa? É você traçar um planejamento, marcar encontros com ela, estar sempre em contato com ela pelo WhatsApp. Isso vai te fazer se sentir mais segura. Você não vai perder essa amizade, você vai continuar tendo essa amizade de uma maneira diferente. E assim fazer para cada uma daquelas opções que ficaram listadas ali de perdas. Porque se você consegue mostrar para o seu medo racionalmente que ele não tem fundamento, que ele não é necessário, ele vai embora. E com isso você consegue avançar, você consegue realizar o que deseja realizar. Com inteligência e flexibilidade. Me conta aqui nos comentários se isso tá fazendo sentido para você, se tá te ajudando de alguma maneira. E se você já conhece aquela amiga medrosa que tá ali precisando tomar uma decisão, que tá com desafios, procrastinando, insegura, envie esse vídeo para ela que com certeza vai poder ajudá-la também. Então, recapitulando aqui, a gente já viu que primeiro precisa identificar se o medo é real ou ilusório ou imaginário. Se ele é real, você vai lidar com ele como precisa lidar. Se ele é ilusório, você vai trazer para ele a verdade. Vai ser racional ao conversar com o seu medo. E se ele é imaginário, você vai também trazer essa realidade com coerência, conversando com o seu medo como se ele fosse apenas uma parte de você. Como se ele fosse, ele é. Tratando o seu medo apenas como uma parte sua e não você inteira. Muita gente acredita que ter coragem é não ter medo, mas não é bem assim. A gente observa que é do medo que surge a coragem. Toda virtude vem antes de uma sombra.
E essa virtude, para ganhar força, ela precisa ser alimentada, nutrida diariamente em todas as nossas atitudes, no nosso dia a dia. Então, quando o medo surgir e você conseguir regular o seu sistema nervoso e conseguir lidar com esse medo de uma maneira racional, você vai aos poucos alimentando também a sua coragem. Essa coragem vai ganhando força e o medo vai diminuindo. Isso é sobre extrair a beleza do caos, é sobre aprimorar habilidades e assim fortalecer as suas virtudes e diminuir as suas imperfeições.